Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo O Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, esse livro do Napoleão Hill, esse livro cujo título, esse aqui, eu acredito que ele se inspirou para fazer o título desse livro no poema Invictus, do William Ernest Henley. Acredito não, a pessoa que fez aqui o prefácio disse que foi isso mesmo, e esse poema ele é concluído dessa forma: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Eu acredito que o Napoleão Hill quis dizer, colocando esse título, é que não importa quantas adversidades possam acontecer na nossa vida, há sempre uma semente de êxito, como ele diz, tanto nesse livro quanto nos livros Pense e Enriqueça e também no Mais Esperto que o Diabo, que foram os dois que eu fiz dele anteriormente. Eu até deixo aqui na playlist se você quiser ver. E o Napoleão Hill, ele diz isso porque todo o ensinamento dele é calcado na verdade, na realidade de que tudo que acontece na nossa existência é proveniente dos nossos pensamentos e que o único poder que nós temos é o de controlar os nossos próprios pensamentos, é o de sermos os donos da nossa própria mente. E isso passa por alguns requisitos que ele traz aqui. Ele traz conceitos de visão criativa, de pensamento organizado e atenção controlada, e ensina como cultivar essas qualidades e explica a importância delas para a conquista do sucesso. De acordo com ele, se a gente não tiver o pensamento organizado, a gente pode ser influenciado pelo meio, a gente pode ser influenciado pelos nossos, as pessoas mais próximas da gente, pela religião, a gente pode ser influenciado pela mídia. E ele diz que a gente deve ter muito cuidado com as opiniões que chegam para a gente deve. Ele diz ali no livro Mais Esperto que o Diabo, a gente deve estar aprendendo a pensar por nós mesmos para não estarmos, como a professora Lucilena diz, chocando o ovo de cuco. Ou seja, pegando um pacote, pegando opiniões, pegando dogmas que nos são passados e sem avalizar, sem pensar por nós mesmos, seguirmos às cegas isso de uma forma que nos leva para a falta e para a escassez. Ele dá exemplos aqui de pessoas, como é que a pessoa, se ela fosse de um determinado partido, ela teria uma pessoa que diz que era de um determinado partido porque o pai dele era, e o governador perguntou para ele, então, como seria se o seu pai fosse então um ladrão. Então, esse tipo de comportamento, ele diz então que não estar pensando por nós mesmos, não ter o pensamento organizado e não sermos então os donos da nossa própria mente. E no último vídeo, então, ele estava trazendo aqui como adquirimos opiniões pela influência da herança social, onde ele falava então de religião, falava de partido político, e eu acredito que entra também time de futebol e todas essas coisas. E agora ele conclui isso, esse capítulo, esse subitem no vídeo passado dessa forma: as pessoas simplesmente precisam ter precedentes pelos quais governar seu pensamento. Parece que nunca ocorre a eles examinar os fatos e ter informações em primeira mão. Aqui ele falando de quando as pessoas, como grandes inventores, que quando apareceram com alguma coisa, ninguém acreditou, porque não havia precedentes. Ele diz, quando Marconi anunciou que poderia enviar uma mensagem pelo éter sem usar cabos, os próprios parentes ficaram tão assustados que o levaram para ser examinado por um especialista, achando então que ele não estivesse bem da cabeça. Então foi desse jeito que ele concluiu esse capítulo, esse subitem, e aqui ele vai falar então sobre o hábito controlado, a base do pensamento organizado. Agora vamos combinar os dois princípios importantes do hábito e da herança social e ver o que revelarão. A lei que impõe a toda coisa viva as influências dominantes do ambiente em que ela vive é uma lei natural e é difícil mudar. Vamos entender então?
combinar os dois princípios importantes do hábito e da herança social e ver o que eles vão revelar. Então ele diz que a lei que impõe a toda coisa viva as influências dominantes do ambiente em que ela vive, que essa coisa vive, que a pessoa vive, é uma lei natural e difícil de mudar. Então essa lei ela é difícil de mudar, essa lei que nos impõe a toda coisa viva as influências dominantes do ambiente em que ela vive. Essa lei age por meio do que chamamos aqui de herança social, influências que extraímos dos relacionamentos sociais. É difícil mudar. Porém, ela pode ser usada com grande proveito ao ser combinada com o princípio do hábito controlado. Então, ele dizendo que é uma lei, que ela é difícil de ser mudada, mas ela pode então ser usada, então a nosso favor, desde que a gente combine-a com o princípio do hábito. E vamos lembrar que hábito é algo que podemos controlar. Ou seja, aquela coisa que o Og Mandino já disse ali no livro A Universidade do Sucesso. Hábito é uma coisa que a gente se submete, é uma coisa que a gente vai colocando na nossa vida até que ele que nós nos escravizamos a ele. Aqui então começa a história do pensamento organizado, que quero apresentar em termos bem simples, tanto que qualquer criança que saiba ler poderá entender. Leia devagar e pense enquanto lê, pois estou aqui abordando a análise de um dos maiores milagres da humanidade, o pensamento criativo. Então aqui ele dizendo que ele vai começar a história do pensamento organizado e que ele vai apresentar isso em termos bem simples, que qualquer criança que possa ler vai conseguir entender. Porém, ele diz que é para a gente ler, então, devagar e pensar enquanto lê. Pois ele vai estar abordando a análise de um dos maiores milagres da humanidade, que é o pensamento criativo, pelo qual se podem traduzir os impulsos de pensamento em seus equivalentes físicos, financeiros ou espirituais. Olha aqui então que forte isso, o pensamento criativo é o que, pelo qual passa e está então se fiscalizando, se atualizando esses impulsos de pensamentos em seus equivalentes físicos, financeiros ou espirituais. Ou seja, é através desse pensamento que a gente cria a nossa realidade. Então é de vital importância entender isso, né? Se há uma parte dessa filosofia que é mais profunda que qualquer outra, é esta porção que agora estou apresentando, porque estamos aqui lidando com o verdadeiro poder por trás das realizações humanas. O poder que é responsável, por meio do seu mau uso, por boa parte da infelicidade humana. O poder que gera sucesso ou fracasso, de acordo com sua aplicação. Olha, gente, que incrível. Então, ele diz que se há uma parte dessa filosofia do sucesso que ele trouxe, depois de fazer esses 30 anos de estudo entre pessoas muito bem-sucedidas e pessoas que fracassaram, que é mais profunda que qualquer outra, é essa porção, a porção, então, onde ele vai explicar o pensamento criativo, como é que ele está por trás das realizações humanas. Ele tem esse poder que é responsável, se ele for mal usado, por boa parte da infelicidade humana, ou seja, esse poder que gera sucesso ou fracasso, de acordo com a aplicação dele, de acordo de como é que nós usamos, que nós aplicamos ele na nossa vida. Na medida em que crio com palavras a imagem de um poder intangível, quero usar um similar bem conhecido por meio do qual posso transmitir essa imagem. Então aqui ele disse, isso é um poder intangível, que a gente não pode tocar, não pode pegar. Ele é abstrato, mas ele vai então trazer um similar bem conhecido por meio do qual ele pode transmitir essa imagem. Vamos ver. Vamos presumir que estamos realmente tirando uma foto do poder de pensamento, usando a mente como a placa sensível da câmera e o hábito controlado como as lentes pelas quais qualquer objeto pode ser fotografado.
Ou seja, vamos então fazer de conta que a gente está realmente tirando uma foto desse poder que é intangível, desse poder que não pode ser visto realmente, mas vamos fazer de conta que a gente está tirando uma foto desse poder usando a mente como a placa sensível da câmera, que eu acredito que é ali onde fica, não, onde na câmera onde se impregna, onde aparece a imagem. E o hábito controlado como as lentes pelas quais qualquer objeto pode ser fotografado. Então a gente entendeu bem. A mente vai ser a placa sensível, onde o objeto vai aparecer, e o hábito é as lentes pelas quais, através das quais o objeto vai poder chegar a essa placa. A placa da câmera vai registrar qualquer objeto refletido pelas lentes. A câmera, a mente, as lentes, o hábito. Ela não escolhe, registra tudo o que é projetado nela, seja bom, seja ruim. Para criar uma imagem clara, as lentes devem ser adequadas, focadas, e o objeto a ser fotografado deve ser envolvido com a quantidade apropriada de luz. E tudo isso depende da habilidade da pessoa que opera a câmera. Então aqui, para criar essa imagem clara, então as lentes que é o hábito, ele deve ser adequadamente focado. Então a gente deve estar sabendo o que é aquilo a que nós estamos nos forçando a nos habituar. Que seja uma coisa positiva. E ele deve ser envolvido com a quantidade apropriada de luz. Eu acredito que o foco que a gente dá para ele deve ter, realmente a gente deve estar cuidando daquilo. Aquela coisa que Saint-Germain diz no livro de ouro de Saint-Germain, a gente deve estar com isso como objetivo principal, e que o próprio Napoleão Hill diz também, é um desejo que deve se transformar em obsessão, aquilo que a gente está buscando, o nosso objetivo. E isso depende da habilidade da pessoa que opera a câmera, ou seja, isso depende só da gente, quem opera a nossa mente, quem é o único capaz de modificar os nossos pensamentos, quem é o responsável por criar os hábitos e por focar naquilo que a gente está buscando, não é? Portanto, o operador trabalha por meio do hábito controlado. Ele não registra a foto na placa da câmera. A luz e as substâncias químicas na superfície da placa sensibilizada fazem o registro, mas o operador escolhe o objeto a ser fotografado. Ou seja, aqui então eu acredito que aquela coisa que ele diz ali, pelo que eu entendi, que ele diz ali no livro Mais Esperto que o Diabo, é a natureza que transforma aquilo que a gente está focando em realidade. Então é por isso que ele está dizendo que ele não registra a foto na placa da câmera. A luz e as substâncias químicas na superfície da placa sensibilizada, essa palavra está entre aspas, fazem o registro. Mas o operador escolhe o objeto a ser fotografado. Somos nós que escolhemos com quais pensamentos nós vamos nos identificar. Somos nós que escolhemos o que é que a gente vai focar para ficar repetindo incessantemente na nossa mente. Acredito que seja isso. Ele calcula o tempo de exposição de forma a fornecer a quantidade adequada de luz e determina o foco das lentes para capturar os detalhes apropriados do objeto a ser fotografado. Ou seja, a nossa parte está focando, está prestando atenção, está tendo o pensamento, está sendo o guardião da nossa mente para que os nossos pensamentos girem em torno daquilo que a gente está querendo, que a gente está buscando alcançar, e não que fique derivando, que fique seguindo outros. Ou seja, a nossa mente tem que estar focada. A foto que faz é diretamente proporcional à sua habilidade para controlar todos esses fatores. Ou seja, parece que é muita coisa, né? Como quando a gente vai aprender a nadar, dizem, se joga aí, começa a bater as pernas, começa a bater os braços, vira a cabeça para um lado, vira para o outro para poder respirar, que mais?
É só isso, tudo isso junto? Então, acredito que é assim, mas eu acredito que é também como Saint-Germain diz também, depois que se torna hábito, eu acredito que tudo como o Ogmandino na verdade diz, a gente faz o hábito, depois nós nos escravizamos a ele, então depois que se torna hábito, eu acredito que fica mais fácil, a gente estar realmente, não precisa mais esforço. É a elegância da criação sem esforço é quando a gente se joga e deixa a correnteza nos levar. A foto que faz é diretamente proporcional à sua habilidade para controlar todos esses fatores. Ele também pode escolher o objeto que fotografa. Agora vamos dar a cena da câmera para o cérebro humano e ver como os dois são perfeitamente parecidos na maneira de operação. O indivíduo escolhe o assunto que quer registrar nas células do cérebro, que serve como placa da câmera. Ele chama o assunto escolhido de objetivo principal definido. E agora é Napoleão Hill explicando. Vamos ver se todas aquelas sugestões que eu dei, que eu entendi, que eu interpretei, tem algum fundamento. Ele quer que o cérebro capture uma imagem clara do objeto, registre-a e entregue à mente subconsciente para a tradução em sua realidade física. Daí ele continua pelo princípio do hábito controlado e coloca em sua mente consciente uma imagem daquilo que quer. Então aqui ele dizendo, depois que a gente tem o objetivo principal definido, a gente então quer que o cérebro capture essa imagem clara do nosso objetivo e a registre e entregue à mente subconsciente para a tradução na realidade física, porque ele já falou ali nas páginas anteriores que é a mente subconsciente então que recebe e passa a ideia de como, o plano de como fisicalizar o nosso objetivo para a mente consciente. Daí então ele continua pelo princípio do hábito controlado, ele sabe a que ele quer se escravizar e coloca em sua mente consciente uma imagem daquilo que quer. Dia a dia ele recria essa imagem pelo hábito controlado, reconhecendo, como faz o pensador habilidoso, que o impulso mental de pensamento por intermédio do qual ele pinta a imagem que o cérebro deve receber, precisa do tempo certo, por exposições repetidas, para registrar, e isso também deve ser acompanhado pela proporção correta de luz, luz entre aspas, que é o sentimento, é o emocional, para permitir que o cérebro apreenda um desenho claro, apreenda um desenho claro do pensamento. Ou seja, é aquela coisa de além de ter o pensamento, ele está então ali iluminado pelo sentimento, porque começa pelo pensamento, se transforma em sentimento e aí sim ele vira ação. Então é isso que ele está dizendo, que deve ser acompanhado pela proporção correta de luz, de sentimento. Porque assim ele vai então, o impulso mental do pensamento é o que é através do qual desse impulso que é pintada essa imagem que o cérebro deve receber. E por isso que ela deve estar, então, eu acredito, sendo pintada por essa parte emocional, sendo iluminada pelo sentimento. Nesse processo de pintar no cérebro uma imagem clara de um desejo que se quer realizar, usa-se de maneira consciente ou inconsciente o mecanismo do cérebro, conforme escrito no gráfico 2. Portanto, vamos retomar esse gráfico e refazer os passos necessários. Então ele vai explicar aqui agora então qual é o mecanismo do cérebro que vai fazer então de maneira que a gente use de maneira consciente ou inconsciente para então pintar no cérebro uma imagem clara de um desejo que a gente quer realizar. Primeiro passo, a adoção de um objetivo principal definido. Segundo passo, criação de um plano prático para alcançar esse objetivo. Terceiro, aliança de mastermind com outras pessoas cuja experiência
educação, habilidade e influência possam ser necessárias. E o quarto passo, que é ação imediata para executar o plano adotado. Então, o primeiro passo é que se ter um objetivo principal definido. Segundo, criar um plano prático para alcançar esse objetivo. Então, depois que a gente colocou toda a luz ali, que a mente subconsciente aceitou esse objetivo, aí ela vai nos presentear com esse plano prático, vai passar para a mente consciente. E aí a gente se alia a outras pessoas que estejam em busca do mesmo objetivo e que tenham até mentes cuja experiência, educação, habilidade e influência possam ser necessárias, coisas que está faltando, que é como um trabalho em equipe realmente. E o quarto passo, ação imediata, porque eu acredito que se a gente começar a pensar um pouco, a mente já sabota. Então a ação, depois que o subconsciente aceitou e traduziu, passou para o plano, para a mente consciente, a ação também é o quarto passo, é a ação para executar o plano adotado. Observe que os 4 passos podem ser controlados com facilidade por qualquer pessoa, mas nada acontecerá se esses 4 passos não forem cumpridos e mantidos com persistência até a conclusão lógica deles. Isso requer hábito controlado, requer a aplicação constante de rotinas necessárias até o objeto desejado ter sido alcançado. Então, aqui novamente ele falando do hábito controlado, hábito, aquilo aqui que a gente vai repetindo, a gente acaba se tornando escravo, mas se for controlado, então nós nos escravizamos a alguma coisa que vai nos levar de encontro àquilo que a gente está buscando, e não ao contrário, não é um vício. Então, ele diz que é fácil de ser cumprido desde que haja o hábito controlado e a aplicação constante de rotinas, ou seja, a aplicação constante de rotinas necessárias até esse objetivo ter sido alcançado. Ou seja, há que se ter persistência. Aqui então, e eu acredito também paciência, porque tudo tem hora e lugar certo para acontecer, não é? Aqui então entra o efeito do hábito controlado sobre a herança social. Depois que se executa um plano voluntariamente para a realização de um objetivo principal definido, a lei da herança social fixa as atitudes do indivíduo na forma de hábitos permanentes. Então, olha, depois que se executa um plano voluntariamente para a realização desse objetivo principal, ou seja, fazer isso voluntariamente, sabendo é isso que nós queremos fazer, a lei da herança social fixa as atitudes do indivíduo na forma de hábitos permanentes. Tanto hábitos físicos quanto hábitos de pensamento. Porém, logo depois de o hábito controlado ser usado, a parte subconsciente da mente pega o hábito controlado e o leva à sua conclusão lógica por quaisquer meios práticos disponíveis. Ou seja, logo depois que a gente começou a usar então o hábito controlado, a mente subconsciente então pega esse hábito e leva à conclusão daquilo que a gente está trazendo através desse hábito a conclusão lógica, por qualquer meio prático disponível. Que a gente já viu nas páginas anteriores, que a mente subconsciente é ali onde há a nossa interação com a inteligência divina. Ou seja, desde que nós fizemos isso, nós seguimos esse passo a passo, nós fizemos a nossa parte, aí quando chegou ali na mente subconsciente, então ela leva à conclusão lógica, por qualquer meio prático disponível. Napoleão Hill deixa claro ali no livro Mais Esperto que o Diabo, que quando a gente chega nesse momento, a gente entregou a condução da nossa vida à nossa centelha divina, ao nosso outro eu, como ele chama, e aí ela vai nos mostrar o caminho para que a realização daquilo que a gente está buscando aconteça da forma mais fácil e lógica e aproveitável e da forma como a gente está buscando que aconteça, possível. Isso não significa, porém, que o trabalho deve ser deixado completamente para a mente subconsciente. O indivíduo deve agir por conta própria,
como se não esperasse a ajuda da mente subconsciente. O que a mente subconsciente faz realmente é isto: inspira pela faculdade da imaginação, com ideias, planos, meios e maneiras de alcançar o objeto do seu propósito. E isso é tudo que deve ser esperado dela. Ele deixa isso claro ali também, não é entregar para a mente subconsciente e ficar esperando que caia do céu. Ela só mostra o caminho, ela só clareia. Mas quem tem, quase caiu aqui, gente. Quem tem que estar fazendo o que se requer somos nós. Ao dar os 4 passos aqui descritos, devem-se usar todos os princípios dessa filosofia exposta no gráfico número 2, que como um todo é uma parte daquilo que chamamos de hábito controlado. Esses princípios não funcionam simplesmente por sua leitura e compreensão. Devem ser postos em ação, ou seja, aquilo que ele estava dizendo ali também, não adianta assimilar esses princípios. Ele diz que tudo que ele está trazendo aqui, todo esse conhecimento, só é poder quando posto em ação. A ação deve ser repetida até se tornar um hábito fixo. Estou repetindo isso de muitas maneiras diferentes, porque não levar essa necessidade em consideração significa assumir a derrota. Então ele dizendo, admitindo que ele está repetindo, e ele já disse ali no início também desse capítulo, quando ele fez a análise desse capítulo, que seria de vital importância entender, por isso que ele está sendo repetitivo, e ele disse também que nem seria da primeira leitura que as fichas todas iam cair, que a gente ia assimilar tudo de uma vez. Mas que sim, que a gente devia levar, então a gente deve levar em conta essa necessidade, porque senão, se a gente realmente não assimilar esse princípio que ele está passando aqui, isso significa assumir a derrota. Portanto, seu próprio hábito controlado deve suplantar os hábitos que o ambiente sugeria originalmente. Ou seja, em outras palavras, como baseando no que ele já disse em livros anteriores, a gente começa a pensar por nós próprios e substituímos aquilo que nos foi passado, aquelas crenças limitantes, aqueles dogmas que a gente se deixou influenciar quando a gente não sabia ainda pensar por nós próprios, e aí pelo nosso próprio hábito controlado, ele deve suplantar os hábitos que o ambiente sugeriu originalmente. Pensamento organizado compõe-se de ação persistente na aplicação de qualquer combinação dos princípios dessa filosofia. E aí, então, ele vai continuar falando aqui da necessidade de se ter o pensamento organizado e de se criar hábitos controlados para a gente, então, estar fazendo com que essa filosofia do sucesso, que ele passou 30 anos estudando, que ele pegou tudo e transformou cada evento-chave em uma lição, a cada lição aprendida, ele reduziu a princípios básicos e organizou em uma filosofia de realização pessoal, para que eles, então, possam ser usados por nós, por nós que estamos estudando o livro dele, como um guia para criar o nosso próprio sucesso. E é por isso, é com esse objetivo que eu estou lendo esse livro aqui com vocês, especialmente para que seja contribuição se você não sabe ler, se você é analfabeto, ou se você é deficiente visual, ou se você não tem tempo de ler também. E aí é por isso que eu resolvi fazer aqui no YouTube. Espero sinceramente que seja contribuição, espero que depois desse livro nós possamos já ter então conseguido assimilar toda essa filosofia do sucesso do Napoleão Hill, que começa ali no livro Pense e Enriqueça, depois o livro Mais Esperto que o Diabo, e agora esse livro, pelo menos foi nessa sequência que eu fiz, ele deve ter outros livros também, e para que no final nós possamos então estar assim como ele, que nasceu pobre, que nasceu em uma cabana de um só cômodo nas montanhas ao sudoeste da Virgínia, nos Estados Unidos, concluiu a vida dele em plenitude de êxito em todos os setores. E ele deixa aí o passo a passo para a gente, o que cabe a nós estudar, assimilar e colocar em prática. Eu fico super feliz por você que
esteja acompanhando, que está acompanhando comigo. Agradeço muito quem manda mensagens, vocês que compartilham o vídeo, que deixam a curtida de vocês, e você que se também inscreve no canal. Tem os outros livros do Napoleão Hill e tem outros livros lá também. Se você quiser, se você que não está inscrito ainda, se quiser se inscrever, se quiser compartilhar esse vídeo, eu vou ficar super feliz, muito agradecida, e espero sinceramente que você possa continuar comigo para que a gente continue então estudando esse livro incrível do Napoleão Hill, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, tá bom? E que no final nós sejamos donos da nossa própria mente, que a gente assuma esse poder único que a gente tem, que é de controlar os nossos pensamentos e assim criar a realidade que a gente está buscando viver, uma realidade de abundância e prosperidade em todos os setores, tá? Então eu espero te encontrar no próximo vídeo. Obrigada, tchau!